E talvez para muitos aqui, irmão, mas isso aqui é um salmo de segurança. É um salmo que ele está colocando, veja, ele está andando, ele está falando, e Deus está ali, Deus está cercando ele, Deus está protegendo ele. É verdade. É uma segurança, mas ao mesmo tempo pode ser uma destruição. Ao mesmo tempo que traz segurança, traz juízo. Salmo 139. Vamos ler os versículos de 1 a 6 e em seguida vamos orar. Senhor, Tu me sondaste e me conhece. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, por intermédio da Tua palavra, tão somente a Tua palavra. Trata-nos, Senhor, e revela-nos a nós, Senhor, Teu grande poder, quem verdadeiramente Tu és, que possamos ler os textos das Escrituras e Te encontrar, Pai. Que possamos crescer na graça, no conhecimento, que o Senhor possa achar graça em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, para que a nossa vida seja conforme a imagem de Cristo. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dentre alguns atributos de Deus que os homens tremem ou que os homens não gostam, esse é um dos que nós iremos falar essa noite, que é a onisciência de Deus. Em linhas gerais e de uma forma simplificada, onisciência de Deus é um atributo que diz respeito que Deus sabe de todas as coisas, seja no passado, no presente ou no futuro. Nada está oculto, escondido diante dos olhos de Deus. Ele consegue enxergar exatamente tudo. E as Escrituras são bem claras em dizer, tanto em Provérbios quanto em Hebreus, que os olhos do Senhor estão em toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ou todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Significa que tudo para o Senhor, ainda que seja feito à escondida, para o Senhor é como se estivesse feito na frente dele, porque ele conhece e ele vê todas as coisas. E os homens não gostam desse atributo de Deus, porque é justamente o fato de Deus ter este atributo que vai condenar as pessoas naquele dia do juízo final. Porque muitas pessoas acham que o fato de ninguém saber o que ela está fazendo, ou o que ela está pensando, ou o que ela disse, então ela está escusa do juízo. Ela não precisa enfrentar o juízo, porque ninguém viu. Mas a questão do fato de Deus observar
saber e ver o que aconteceu, ele é a testemunha do que foi feito. Então, por exemplo, Caim, quando mata o seu irmão Abel, quem soube no momento que ele matou o seu irmão? Mas Deus era testemunha do que aconteceu. Quando Acã, ele pega a capa, ele cobiça e ele esconde na terra, quem sabia que foi ele que escondeu? Mas Deus foi testemunha. Adão e Eva, quando eles comeram o fruto, eles se esconderam. As árvores não conseguiram esconder de Deus o que eles fizeram. Deus foi testemunha. Quando Davi, ele peca daquela forma brutal, vil, mata um homem, adultera com Batseba, ele escondeu de todos. Mas Deus foi testemunha e naquele dia enviou o profeta para dizer: você é este homem. Então, o fato de Deus conseguir enxergar e ele saber de todas as coisas, naquele dia do juízo final, ele será a testemunha contra nós. Contra nós. Eu posso ter feito algo, não me lembrar de que eu fiz, mas a Bíblia é clara em dizer que todos os nossos feitos estão registrados, estão escritos, para naquele dia de prestação de contas, fazemos as devidas explicações ao Senhor. Então, antes de entrarmos em Salmos capítulo 139, eu gostaria de vermos algumas passagens. Primeiro, Salmo capítulo 90. Abra comigo Salmo capítulo 90, versículo 8. Olha o que diz, Salmo 98. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Ou seja, os pecados ocultos que foram feitos de forma que ninguém soube, ninguém viu, mas foi feito na cara de Deus, à luz do seu rosto, na frente de Deus. Então, não pensemos nós que vamos escapar daquele dia da ira vindoura pelo fato de que ninguém ter visto o que nós fizemos, então está tudo bem. Os pecados ocultos, as escondidas, Deus está vendo. Continuando, Isaías 65. Isaías 65, versículo 24. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha a onisciência de Deus. Olha o que o texto diz. Antes que clamem. Ou seja, antes que eles falem, antes que eles peçam, eu já respondi. Significa o quê? Que Deus já conhece e já sabe todas as coisas, mesmo antes de abrirmos a boca. Mesmo antes de falarmos, Deus já sabe. Lembra daquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 6, falando sobre a oração? Ele diz, não sejais muitos de vocês como os hipócritas. E ele vai falando sobre a oração e diz que ficam repetindo coisas vãs, pois Deus sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Então, antes de nós pedirmos e falarmos com Deus, Ele já sabe exatamente tudo. E essa é a nossa confiança ou a nossa esperança
em saber que, apesar de Deus saber tudo, existe o lado bom, que Ele sabe da minha necessidade. Ele sabe do que eu preciso antes mesmo de pedir. Então, não estamos lidando e tratando com Deus cego, ou com Deus que não sabe das coisas. Pelo contrário, Ele já sabe antes das coisas. Por isso que quando diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, é porque Ele já sabia qual seria a consequência e qual seria o rumo das coisas. Depois de criar o ser humano, depois de criar o planeta Terra, Ele sabia que haveria a necessidade de enviar o seu Filho para o resgate da humanidade. Deus, Ele não é pego de surpresa, porque Deus já sabe de todas as coisas. Ele já conhece o fim antes das coisas terem sido criadas. Essa é a onisciência de Deus. Continuando, Oséias, capítulo 7. Oséias, capítulo 7. Falando mais uma vez das maldades, ele diz: e não dizem no seu coração que eu me lembro de... Vamos ler desde o versículo 1. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores despoja por fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras, diante da minha face estão. Então, esse versículo Deus não está observando, na NVI vem escrito diferente, Deus não está observando, Deus não está vendo, Deus não sabe as maldades que nós fizemos. Sabe, conhece, vê as maldades que os homens estão fazendo. Ele sabe muito bem. Agora, voltando para Salmo capítulo 139, o Salmo de Davi. Salmo 139, versículo 1, ele diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Estamos diante de um texto extremamente perigoso. E a onisciência de Deus deve trazer para nós respeito, temor, reverência. Porque de domingo até hoje, até sexta-feira, se eu perguntasse a qualquer um de nós que estamos aqui presentes e fizesse a seguinte pergunta: você permitiria que aqui nessa parede, numa tela, fosse colocado durante essa semana todas as suas ações, todas as suas palavras ou todos os seus pensamentos? Você permitiria que se passasse aqui? Eu tenho certeza que todo mundo diria: não, que isso? Isso é uma vergonha. Me expor desse jeito é uma vergonha. Pensamentos, ações, palavras que foram ditas ao longo da semana, não. Mostra a parte boa, a parte ruim não.
Mostra quando eu estava orando, mostra quando eu estava lendo a palavra, mostra quando eu estava fazendo alguma obra para você. Mostra isso. Agora, tudo não. Então, nós temos vergonha, timidez, de aparecer para os outros nos piores momentos. Mas nós não temos a mesma vergonha em saber que Deus está nos vendo fazendo coisas boas ou coisas más. Nós não nos importamos verdadeiramente com o Altíssimo, com o Eterno, nós não nos importamos com esse atributo da onisciência de Deus, porque nós praticamos as maldades, os erros, mesmo sabendo que Deus está nos observando. Deus está vendo coisas boas e coisas ruins. Então, isso é um grande perigo para o cristão. É para o ímpio, porque ele será condenado. Deus está sendo testemunha. Para o cristão, da mesma forma, Deus está sendo testemunha da sua maldade. E o que acontece? Que diz que tu me sondas e me conheces. Deus, ele consegue ver exatamente o que está em oculto e escondido dentro do nosso ser. Ele não está vendo e não conhece apenas aquilo que está às claras, apenas aquilo que nós mostramos. Ele conhece aquilo que está oculto. As murmurações escondidas, os pecados escondidos, as coisas ocultas que passa pela mente, que você alimenta, ninguém sabe, ele está lá só observando, só olhando o que está passando dentro do seu coração. E naquele dia você será cobrado por isso. Lembra daquele dia que você blasfemou? Eu blasfemei? Quando? Quando aconteceu isso, você no seu coração falou isso, você está lembrado? Pois é, eu vi. Lembra aquele dia que você praticou essa maldade? Lembra aquele dia que você praticou? Mas estava sozinho. Pois é, mas eu vi. Então a onisciência de Deus faz com que ele saiba das coisas, de tudo. Não há pensamento, palavra ou intenção que consiga escapar da onisciência de Deus. O Deus que está diante de nós não é um ídolo cego, surdo ou passivo, mas um Deus vivo que há de julgar tudo e que sabe de todas as coisas, de toda a nossa vida. Deus conhece cada canto da nossa alma, cada palavra, cada obra, cada ação, e principalmente os nossos pecados ocultos. Deus conhece. Será que você vive como alguém que acredita num Deus que tudo vê? Você realmente acredita que Deus vê tudo? Ou que Deus só observa e nos vê no momento do culto? Não, Deus está vendo a gente aqui. Será que é esse o Deus que você acredita? Ou você continua a pecar pensando que está em certa segurança, porque ninguém está observando, ninguém está vendo. Mesmo que vivendo nas trevas, na prática do pecado, na prática do erro, não, mas está tudo bem. O coração do homem é muito enganoso. Nós conseguimos viver de maneira tranquila, normal. Você quer ver uma coisa? Se você pratica um pecado agora, e de repente você olha pela janela e tem alguém observando que você cometeu aquele pecado, você fica envergonhado, triste, temeroso, você fica, puxa, meu irmão, desculpa, meu irmão, puxa. Mas ao saber que ninguém está olhando, a mesma tristeza, o mesmo sentimento, ele não vem. Por quê?
Porque, infelizmente, nós vivemos um cristianismo onde nós não temos a noção que Deus está observando cada situação e cada área da nossa vida. Então, nós pecamos, fazemos, pensamos e não estamos nem aí. Agora, se a gente sabe que alguém está chegando... Ó, o irmão está chegando aí, bom. O que é isso? É viver um cristianismo hipócrita. É viver um cristianismo crendo num Deus e vivendo um cristianismo de brincadeira. Versículo 2 e 3. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Deus está vendo exatamente tudo que você está fazendo. Todos os caminhos, as direções, os planejamentos, os sonhos, as vontades. Deus está vendo tudo. Você e eu podemos nos parecer piedosos aos olhos dos homens. As pessoas podem olhar para nós, pela nossa vestimenta, pelo nosso comportamento na frente das pessoas, eles podem olhar e dizer, você é uma pessoa piedosa, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma pessoa da igreja, você é evangélico, você é piedoso, você é cristão. As pessoas olham para nós pela nossa aparência e elas nos julgam desse jeito. Mas Deus conhece os pensamentos egoístas e corruptos do nosso coração. As pessoas podem dizer que somos piedosos, mas é realmente Deus que vai dizer se de fato somos piedosos ou não. E a pergunta que está aqui é: quantas vezes você esteve aqui sentado neste lugar? Isso não serve apenas para vocês, serve também para mim. Quantas vezes nós estivemos aqui sentados, mas com o coração frio? Ou quantas vezes estivemos aqui, a palavra sendo pregada, o cântico sendo cantado, e o nosso pensamento em outro lugar, em outra coisa, em outra preocupação? Puxa, eu tenho que fazer aquilo. Puxa, eu tenho que refazer. Quantas vezes nós aparentamos alguma coisa, mas na verdade é o oposto daquilo que de fato é. Então, Deus conhece os caminhos que eu e você percorremos. Caminho de engano, caminho de orgulho, caminho de lascívia, caminho de mentira, caminho de ganância, caminho de... e por aí vai. E as nossas justificativas do pecado. Ah, Senhor, mas... tu sabes, né, Senhor? Sabe que é difícil, sabe que... Não, mas Deus é misericordioso. Ah, Senhor... Ele está observando tudo. Então, a maneira que eu estou caminhando, a maneira que eu estou andando, o texto vai dizer, cercas o meu andar. E talvez para muitos aqui, irmão, mas isso aqui é um salmo de segurança. É um salmo que ele está colocando, veja, ele está andando, ele está falando, e Deus está ali, Deus está cercando ele, Deus está protegendo ele. É verdade. É uma segurança, mas ao mesmo tempo pode ser uma destruição. Ao mesmo tempo que traz segurança, traz juízo. Porque o Deus que está cercando você para o proteger é o mesmo que te observa para te lançar no inferno. É o mesmo que observa as suas ações, o que você faz para trazer juízo. Então muitos oram, cantam, pedem, Senhor, seja conosco, Senhor, desça, esteja aqui entre nós. Tem certeza que é isso que você quer? Porque se Deus está ao nosso lado, significa que Ele está observando tudo o que nós estamos fazendo. Tudo o que nós estamos pensando, falando, Deus está observando tudo.
Versículo 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Olha a onisciência de Deus. Você nem falou, sua boca ainda nem se mexeu, e ele já sabe. Ele já sabe exatamente o que você vai falar, o que você vai pronunciar. Então não precisa, Deus sabe aquilo que eu falei. Ele sabe o que você falou, mas ele também sabe aquilo que você ainda vai falar. Sabe que daqui a 10 anos, se você estiver vivo, Deus sabe exatamente o que você vai falar daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos, se nós chegarmos lá, as palavras que serão ditas daqui a 20 anos, Deus sabe exatamente, porque Ele é eterno, e isso é o que significa ser eterno. Ele está fora do tempo. Por Ele estar fora do tempo, Ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer, o que já aconteceu, e cada palavra que você disse. Se hoje Deus desse a oportunidade do seu livro ser aberto e das coisas que lá foram registradas, e o anjo ali começasse a narrar as coisas que estão escritas nesse livro, o que você acha que você ouviria? O que você acha que o anjo começaria a falar das suas ações durante esse mês de novembro, que está no início, desses 8 dias de novembro, as ações, tudo que você fez ali, ele começasse a pronunciar e a falar. O que você acha que ele iria falar? Palavras de amor, de adoração, de louvor, dedicações ao Senhor, ou palavras de amargura, ódio, ingratidão, murmuração, coisas que não convêm para um cristão. O que ele começaria a narrar e a falar ali do que está escrito no seu livro, só no mês de novembro, no ano de 2024? Agora imagina isso durante todo o ano de 2024. Imagina agora, multiplica por todos os anos na sua vida. Ou vamos começar a partir do momento que você se converteu para frente. Como seria? Versículo 5 e 6. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Davi reconhece aqui a onisciência de Deus, ele sabe que Deus é onisciente. Ele nem falou, ele mesmo disse que nem ainda palavra veio na língua. Mas ele disse, mas ele falou, aliás, Deus soube, mesmo que ele não tenha falado, Deus sabe. Então, Davi reconhece a onisciência de Deus. Davi sabe que Deus é onisciente. Sabe que Deus está olhando e observando todas as coisas. E no versículo 6, ele vai falar uma declaração que eu achei muito interessante. Ele diz: tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Saber que Deus é onisciente, isso é bom para você? Isso é agradável para você? Louvado seja Deus pela sua onisciência. Ou será que, puxa, Deus é onisciente, e agora? Ele sabe o que eu fiz hoje à tarde. Sabe o que eu fiz ontem? Sabe o que eu fiz na semana passada? É para você algo bom ou é algo ruim para você? Então veja, a onisciência, saber que Deus é onisciente, deve trazer para nós respeito e reverência.
em saber que Deus sabe de todas as coisas, ainda que elas sejam feitas ocultas, ainda que pensamentos na sua cabeça, ainda que as pessoas não saibam o que você fez, você pode esconder das pessoas, você pode nem lembrar mais do que você fez, mas Deus sabe. E isso é o grande problema. Deus, ele não esquece. O pecado que hoje você despreza, ele lembra. Ele lembra. E por que desprezamos? Porque cometemos. E, apesar de sabermos, olha, é verdade, eu não deveria cometer isso, mas cometemos. Isso é claramente um desprezo. Isso é claramente uma atitude de imaginar, confessar com a boca que existe o inferno, o juízo, que os maus, os ímpios vão para o inferno, mas ao mesmo tempo nós não nos preocupamos com isso, porque pecamos. Eu digo, olha meu irmão, cuidado, você está vivendo uma vida de pecado, você vai para o inferno. Mas quando eu cometo a vida de pecado, que tipo de pregação e qual é a força dessa pregação para os ímpios? Uma vez que eu pratico pecado, eu pratico erro, eu pratico aquilo que Deus abomina. Que tipo de cristão nós somos? Aquilo que você varreu para debaixo do tapete, naquele dia será exposto diante do seu trono. Aquilo que você escondeu e ninguém sabe, naquele dia, todos saberão. Todos verão verdadeiramente quem você é. Eu posso parecer algo para vocês, mas naquele dia será claro quem nós somos. Para concluir, ao mesmo tempo que isso traz temor, reverência, ao mesmo tempo que isso traz para nós uma certa preocupação, mas ao mesmo tempo traz, ou deveria trazer, um consolo, deveria trazer um descanso e uma tranquilidade. Porque veja, nós andamos pela rua e todos os momentos passa um carro de polícia. Policiais estão parados, ou carro de polícia, e nenhum de nós está preocupado de ver um carro de polícia ou ver os policiais. Ninguém está preocupado. Por quê? Porque ninguém está vivendo uma vida do crime. Será que eles estão vindo atrás de mim? Será que eles descobriram? Ninguém está assim. Então, os policiais eles vão passar, vão até acenar, você pode até acenar para eles, eles vão acenar para você e eles vão embora, porque você está vivendo de maneira correta, de maneira certa. Então, ao mesmo tempo, saber que Deus sabe de todas as coisas, enxerga todas as coisas, traz consolo, traz descanso para aquele que vive da maneira correta. Eu vivo de maneira íntegra, eu vivo de maneira reta, eu vivo de maneira correta diante de Deus, então eu não preciso me preocupar, eu não preciso temer. Deus é meu ajudador, Deus é meu auxílio, Deus é minha fortaleza. Agora, se eu estou no erro, da mesma forma, se eu sou um criminoso, eu tenho receio do policial, porque a qualquer momento ele vai me prender. Agora, se estamos vivendo de maneira errada diante de Deus, temos motivos para temer, e temer muito. Então, hoje mesmo, Deus já sondou o seu coração. Hoje mesmo, Deus já viu e Ele sabe os pensamentos que passaram pela nossa cabeça, as atitudes que nós tivemos, as coisas que nós fizemos. Ele sabe. E será que Ele está satisfeito? Ou será que Ele está irado
com você. Senhor, tu me sondaste, versículo 1, e me conheces. Que esse versículo não seja um versículo para trazer para nós preocupação, mas descanso. Que o cristão possa ter descanso em saber que Deus sabe de todas as coisas na sua vida. Não, e agora, meu Deus? Para terminar, uma pergunta. Sabendo que Deus sabe de todas as coisas sobre a nossa vida, se você morre hoje, essa noite, como disse aquele homem, essa noite pedirão a tua alma. Então, essa noite pedirão a tua, meu irmão, minha irmã. O que será, ou o que acontecerá diante do trono, diante do juízo de Deus, nessa noite para você? Alegria, aprovação ou tristeza? Tristeza, porque será exposto exatamente o que você fez. Vamos orar.